Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar a respeito da parábola da figueira estéril. Jesus dizia assim: havia um homem que plantou uma figueira no meio de sua vinha e periodicamente ele ia lá verificar se havia frutos nessa figueira. E aí, no terceiro ano consecutivo, ele foi lá verificar se havia fruto e não achou. Então ele ordenou aquele outro que cuidava da figueira para cortar ela fora, né? Porque ela não dava frutos. E aí esse homem, esse servo que cuidava, né, da figueira, ele teve misericórdia, né? Ele pediu mais tolerância. Vamos esperar mais um ano. Eu vou me dedicar a cuidar dela, né? Eu vou cavar ao redor dela, eu vou colocar esterco. E se ano que vem ela não produzir nenhum fruto, aí sim cortaremos essa figueira. Aí, num primeiro momento, a gente pode interpretar que, né, uma leitura bem rasa, que se trata dos frutos de cada um de nós, né, da tolerância de Deus em que nós apresentemos frutos. Mas observando, né, desde o Velho Testamento e incluindo essa parábola, Israel sempre foi chamado, né, foi comparado a uma figueira. E no Novo Testamento também, toda vez que aparece a figueira, né, florescendo ou não florescendo, ela significa a nação de Israel. Nós sabemos que no ano 70, né, depois que Jesus foi crucificado, enfim, no ano 70 Israel foi destruída, né? E o povo foi disperso para todos os países do mundo. E aí se perdeu, né? Até o idioma do povo Israel ficou perdido, porque cada família acabava assimilando, né, o idioma local dos lugares onde eles viviam, e a essência do povo de Israel se perdeu. E aí em 1948, né, há 71 anos, 71 anos, Israel foi estabelecido de novo como nação, né? De um dia para o outro surgiu como país, né? As Nações Unidas votaram e decidiram que Israel voltaria a ser um país. E aí, nesses 70 anos que se passaram, a tecnologia de Israel é tão superior a tantos outros países que eles conseguiram frutificar até no deserto, né? Inclusive o Brasil se uniu a Israel recentemente para poder aprender essa tecnologia. O que eu quero dizer com isso é que aquele contexto ali onde Jesus, o contexto faz toda a diferença. A gente não deve ler nunca uma passagem bíblica isoladamente, né? E o contexto que Jesus contou essa parábola foi que Pilatos mandou matar alguns galileus que estavam oferecendo sacrifício no templo, e o sangue desses galileus chegou a se misturar com o sangue dos animais que estavam sendo oferecidos. E aí os fariseus procuraram Jesus para saber a opinião dele, se ele achava que os galileus realmente tinham culpa e por isso morreram. E aí Jesus estava contando essa parábola, né, como uma sentença para Israel por eles serem culpados uma sequência de séculos e séculos um após o outro e nunca terem se dado conta, né, dessa culpa, dessa ausência de frutos. Né? Então foi nesse contexto que Jesus contou a parábola. Ele estava se referindo à misericórdia de Deus em cortar Israel fora, em destituir Israel como sendo
o alvo da graça de Deus, porque Israel deveria ser, né, o povo que iria proclamar o evangelho por todo mundo, né? E ao contrário disso, eles foram cortados, né, simbolicamente. Eles perderam a nação e foram espalhados no mundo, né, e perderam a sua essência e tal, justamente porque recusaram, né, a aceitar Cristo como a revelação de Deus. Eles que tanto esperaram Messias, né, durante tantos séculos seguidos e com aquela esperança de que o Messias viria, e quando ele veio, eles não o reconheceram e não o receberam como sendo o enviado de Deus, o ungido. Então, eles perderam, né, aquele privilégio, né, de serem o povo eleito por Deus, e a partir dali todos os povos passaram a ter o mesmo valor para Deus, né? Todos os gentios que receberam foram feitos filhos de Deus por meio da fé. E aí, quando Jesus começa a falar lá em Mateus 24, né, sobre os tempos do fim, sobre as profecias, né, dos últimos tempos, ele menciona que quando a figueira voltasse a florescer, que seria a geração do fim, né? O dia do Senhor estaria próximo, quando a figueira voltasse a florescer. E, né, é um tempo onde Israel está sendo reconhecido pelas outras nações, né? Então é um tempo de observar, né? Porque apareceria, né, o anticristo e, enfim, as profecias do final vão começar a acontecer agora, e convém que a gente fique bem atento aos acontecimentos, porque é breve, né, a volta de Cristo. Nós não sabemos o dia, mas convém que todos nós frutifiquemos para o reino de Deus. Tá bom? Bom dia para vocês, um ótimo sábado.